O fim do ruído no trading. Por que a tecnologia moderna está destruindo os teus resultados e como um mapa estrutural centenário é a única saída para a consistência. O maior erro do trader moderno é o excesso de muitos indicadores de regra de coração, mistura um monte de coisa, usa robô milagroso, usa inteligência artificial, pede para as inteligências artificiais lerem o mercado ou até mesmo programarem robôs e regras de coloração. E, claro, caem para dentro de salas de sinal, sala de cal, que o mentor lá está dando compra agora, vende aqui, vende ali, compra ali, e a pessoa ela não estuda de fato, né? Então ela entra nessa órbita de muito conteúdo. Você pula de estratégia em estratégia, empilha ferramentas no gráfico e ainda continua sofrendo no mercado. Então tem aí a ilusão e a complexibilidade que isso traz, né? É um monte de indicador, ferramenta, e o trader fica perdendo tempo procurando um monte de confirmação, querendo 5, 6, 7, 8 confirmações, quando que, de fato, ela poderia estar encontrando uma clareza nos fundamentos do mercado. O problema nunca foi a falta de ferramenta, o problema sempre foi a absoluta falta da leitura do mercado, que é isso que as estruturas de mercado nos trazem. E é isso que eu vou passar no minicurso Ponto Certo. Achar que precisa de mais tecnologia é uma armadilha. A solução exige retornar aos fundamentos do movimento do preço. Exatamente, você precisa retornar ao passado. Então, o segredo já foi mapeado há mais de 100 anos atrás por esses três caras. Eles não tinham nada na época deles, não tinham nada. Eu vou te mostrar o que eles utilizavam na época desses caras que foram gênios do mercado. Mas quem que são esses caras? Charles Dow trouxe a fundação das tendências. Ele trouxe o conceito de tendências, de preço parado, preço em tendência e tudo mais. Ralph Nelson Elliott, a geometria das ondas. Ele pegou os estudos de Charles Dow e entendeu que dentro dos estudos de tendência, movimentações, existiam fractais, basicamente. Nós vamos estar estudando aula a aula sobre a metodologia desses caras que foram pioneiros nesse negócio, foram os caras mais inteligentes aí dentro do mercado financeiro, e o porquê eu já vou te falar. E Leonardo Fibonacci, que é o cara mais antigo aí dentro desses três aí, ele trouxe a parte da matemática, proporção áurea, né? Então esse cara foi um gênio. Eu vou estar falando dentro do nosso mini curso Ponto Certo sobre todas as metodologias desses caras e lá no final como unificar tudo isso, ok? Esses três homens descobriram segredos profundos sobre o comportamento do mercado sem possuir absolutamente nada do que você tem hoje. Exatamente, sem nada do que nós temos hoje, cara, esses caras conseguiram descobrir. E como? A tecnologia da verdadeira consistência, papel, caneta e observação, que trouxe a chave do mercado financeiro, que, é claro, foi o legado que esses caras deixaram aí dentro do mercado para a gente, que é a estrutura do preço, sem robôs, sem inteligência artificial, sem call no Telegram, apenas decodificando de como o mercado se move. Apenas na base do preço. Como eu falei, dentro do mini curso Ponto Certo, você vai aprender toda a metodologia de Charles Dow, Ralph Nelson Elliott e Leonardo Fibonacci. O legado dos pioneiros é um mapa estrutural. Primeiro ponto, o que o Charles Dow trouxe, ok? Ele trouxe a parte de estrutura. E a estrutura, dentro do nosso mini curso Ponto Certo, é a espinha dorsal do movimento do preço. A gente não vai se embasar por um indicador, nós vamos fazer a leitura da estrutura. Em que estrutura o preço está? Agora, o nosso amigo Elliott, que foi muito loucão, pegou a teoria de Dow, estudou mais a fundo e viu que existiam fases dentro das tendências. Quais são essas fases? As 5 ondas de impulsão e correção, a onda 1, 2, 3, 4, 5 e as ondas ali de um pouco mais de correção ABC, ok? Claro que tem ondas impulsivas e ondas corretivas dentro de uma tendência, é isso que o cara identificou. E se você não sabe ler isso, você está tomando stop à torta e direita sim. E aí vem o tal do Fibonacci, tá? O Fibonacci, né? Que estuda a proporção do movimento, faz o estudo matemático de cada pernada de correção, pernada de impulsão, aonde pode parar e aonde pode chegar o preço. Isso é incrível, cara, você unificar a estrutura, as fases, ok? E a proporção. É tudo com base em estudo no papel. Os caras estudavam
e estudaram por anos só no papel. É o melhor estudo que você pode estar adquirindo aí, é isso, cara. O mercado não é um cassino caótico. Ele segue esse mapa com precisão implacável, cara. Até hoje esse negócio funciona, porque os caras lá de trás fizeram o serviço. Eles não tinham uma mamatinha como tem hoje de inteligência artificial, salinha de cal, cara, dá o caminho das pedras, ou enfim, muitas vezes faz você quebrar. Esses caras tiveram que ralar e eles te deram um mapa que é você aprender a ler estrutura, as fases dentro dessas estruturas e a proporção matemática em cima disso. Cara, isso faz total diferença. A maioria dos traders não quebra por manipulação. Por muito tempo eu operava só manipulação de mercado e deu muito certo. Mas teve um certo momento que eu comecei a pensar, cara, deve existir alguma coisa muito mais simples, mais fácil, ou talvez eu estou misturando muita coisa aqui. E aí eu dei um tempo. Realmente eu estou parado, sem conteúdos no nosso canal do YouTube, sem realmente gravar conteúdo, porque eu estava estudando, colocando a cada etapa, voltando aos primórdios, a teoria de Dow, Elliott e Fibonacci. Estudei tudo isso e estou trazendo agora esse conteúdo quentinho que realmente vai salvar a tua vida. Cara, vamos lá. A anatomia da conta quebrada, né? Que muitos traders quebram conta. Ou qual que é o principal gatilho? Operar no ego, na ansiedade e no achismo, ok? Ah, eu acho que o preço vai parar aqui, por isso eu vou comprar porque está barato, mas você se esquece da estrutura do mercado. Se você está vendendo ou comprando em uma pernada 3, ainda não acabou aquela fase do mercado. Você tem que entender isso. Quando eu vou fazer um operacional contra a tendência? Quando eu vou fazer um operacional a favor da tendência? Tudo isso eu vou estar te mostrando aqui, cara. E isso tem tudo a ver com o mercado financeiro. A ação 1 é comprar só porque parece barato ou vender porque parece caro, ok? E aí vem os tal dos violinados, vem o pessoal tentando adivinhar topo ou fundo, né? Que é a ação 2, e a ação 3 fazer o preço médio. Essas são as ações que levam a quebrar a conta. Primeiro, você quer operar no ego, você é o cara. Você é muito ansioso, ou você se acha demais, ou acha que o mercado tem que parar num determinado ponto que você precisa que pare. E aí vem comprar só porque parece barato ou vender porque parece caro. É a ação número 1, né, que o trader toma. Ação número 2, tentar adivinhar topo e fundo, cegamente, e achar que o mercado vai ir no teu achismo. E ação 3, fazer preço médio para trás contra a tendência. Aqui que mora o perigo. Preço médio quebra rapidinho a tua conta. E o resultado disso, a conta quebra e o mercado não volta só porque você quer. Simples assim, ele não vai voltar porque você quer. Contraste definitivo de comportamento. Nós vamos pegar aqui a tabelinha do trader amador, o trader profissional e alguns aspectos. O foco. O amador tenta prever o mercado. Agora, o foco do profissional, esperar por confluência. Agora, a questão de frequência. Opera todo e qualquer movimento. Quer encontrar guampa e cabeça de cavalo em todo o tempo. Aqui no Sul, nós falamos assim, cara, para de querer achar guampa em cabeça de cavalo. Não vai rolar. Então, o trader amador, ele opera com muita frequência. Em todo movimento, ele quer ter um trade, porque ele quer se achar. De novo, o achismo, o ego, enfim, a ansiedade. Tem que operar? Não, não tem que operar dentro desse negócio. A gente precisa esperar o ponto certo. Por isso, do nome do curso, do mini curso, ponto certo. E a parte fundamental, o fundamento. Opera baseado em crença e opinião. Eu acho que aqui vai parar, né, sem um fundamento de fato. E o que eu quero te trazer aqui, o trader profissional opera baseado em estrutura, fase e proporção, que é baseado em Charles Dow, Ralph Nelson Elliott e Leonardo de Pias, ou Pisani, sei lá. Depois a gente vai ver ali na aula de Fibonacci o nome certinho de cada um deles ali, tá? Vai ter uma aula específica de Charles Dow, uma aula de Elliott, uma aula de proporções, uma aula de frequência, várias aulas bem legal. Agora no final eu vou mostrar o que você vai ter acesso a esse mini curso, que é totalmente gratuito, e todo esse material didático está dentro do nosso grupo do Telegram. Aqui embaixo no vídeo tem na descrição, tem o link do Telegram e tudo mais, e já tem o link da aula 1 aí também, tá? O mercado ignora suas convicções. O mercado não é opinião, o mercado não é crença, o mercado é puramente estrutura, fase e proporção. E eu vou te provar isso, cara. Eu vou te provar que o mercado vai contra o ego, contra qualquer outra coisa. O mercado respeita e respeita muito aquilo que pessoas do passado já estudaram ele. Com uma fitinha na mão, eu vou te mostrar, cara, como que o Dow estudava o mercado, como que Elliott estudava o mercado e por que que você tem que confiar nesses caras e não em qualquer trader de YouTube que tem por aí. Eu não estou aqui te vendendo nada, nem quero te vender nada, não é a minha intenção te vender nada, mas é trazer um conteúdo que para mim fez total diferença. Eu acredito que se você pegar, baixar tua cabeça e estudar, vai dar bom, cara. A convergência estrutural. Estrutura
estrutura do movimento. Nós vamos pegar toda a teoria de Dow, ok? Vamos estudar. A fase do mercado. O Elliott estudou a teoria de Dow e melhorou ela, trazendo dentro das tendências, né, que Dow mapeou. O Elliott ele entendeu que existem fases de mercado e a proporção do preço, que é aplicar a matemática com razão áurea. Você vai entender o que é razão áurea, cara. Tá em tudo, ok? Tá nas plantas, tá no ser humano, tá na vida, enfim. É muito legal isso, cara. E são números matemáticos que muitas pessoas falam que são os números preferidos de Deus. Eu não posso te falar que isso aí é certeza. Exatamente na convergência desses três elementos que nascem o ponto certo. Lembrando, o nosso minicurso é chamado ponto certo por causa disso. Com essas três teorias, a gente encontra o ponto certo para operar, onde a probabilidade muda ao teu favor, cara. O que significa operar o ponto certo? É parar de operar na ilusão. Não é sobre vender topo, não é sobre comprar todo fundo. Não é sobre acertar todos os trades. Isso não existe. E aqui, cara, eu não tô te prometendo nada, né? Até porque eu não tô te vendendo nada. Mas eu tô te dizendo, cara, isso vai mudar demais os teus resultados se você pegar esse conteúdo, estudar ele de cabo a rabo e, de fato, começar a aplicar. Não adianta só olhar se não aplicar. Tem que aplicar, ok? E eu não tô te dizendo que você não vai tomar um stop ou outro. Vai ter, sim, os stops. Isso aqui não é 100%. Então, depende muito dos seus esforços aí, cara. E a realidade é sobre probabilidade estrutural, cara. Se o preço está numa estrutura de alta, tá? Numa pernada 2, ele vai corrigir a pernada 3. Até onde ele vai corrigir? Então, eu tenho que entender da estrutura, tendências, a fase, as pernadas, as ondas e a proporção, que é estudo de Fibonacci aplicado a tudo isso, a estrutura e a fase, a gente consegue identificar pontos onde o mercado pode parar e a nossa probabilidade aumenta e muito, cara. É a capacidade técnica de identificar quando um movimento está estatisticamente perto do fim. Isso é louco. O barômetro da exaustão do mercado, ou seja, o que é o barômetro? Esse negocinho aqui, que ele mede, tipo nos carros, né, que tem aquele velocímetro e tal, ele mede a velocidade, tá? O barômetro mede a pressão, basicamente, ok? A tendência já percorreu sua última fase estrutural. Isso aqui é incrível, porque aqui a gente pode pegar movimentos com divergência de um FR, RSI, e, enfim, outro indicador que você queira usar, mas você tem que entender de estrutura de mercado, fase e proporção. A frequência matemática do movimento foi rigorosamente cumprida. Aqui são as projeções de Fibonacci. O preço chegou em níveis justos de negociação? Está num preço bom para comprar, bom para vender? Isso também a gente analisa. O mercado encontra-se estatisticamente esticado. O que é estatisticamente? A gente vai estar olhando a questão de frequência de mercado, que é uma das aulas bem legais também. A volatilidade atingiu um nível de exagero, exagerou demais, deu um movimento muito grande lá em cima no topo. Exagerar demais? Exaustão ou, em alguns casos, absorções, tá? Quando estas condições se alinham, temos uma probabilidade estrutural, não uma opinião. Aí é que tá. O minicurso ponto certo não é sobre operar mais, é sobre operar melhor. É, exatamente. 1. Ler a estrutura completa antes de clicar no trade, antes de executar qualquer trade. 2. Entender por que caçar topo e fundo destrói conta. 3. Identificar a exaustão real do movimento. 4. Parar de entrar cedo demais nas operações. 5. Montar posições seguras quando o mercado está esticado. Ok? Então, são fundação, análise estrutural, execução. Muitas pessoas querem começar lá no ponto 1 já clicando, que são os ansiosos, são os caras que vivem no achismo e os caras que têm o perfil, é caráter isso, né? Ego, egocêntrico, enfim. O cofre da aplicação prática. Assistir a aula não muda resultado, aplicar muda. Todo o arsenal prático está em nosso grupo fechado no Telegram, como eu comentei antes. Exemplos reais de mercado, eu coloco 1, 2, 3 vezes por semana lá, alguns exemplos, algumas coisas. Você está lá dentro do grupo para tirar dúvidas, certo? Estratégias completas e detalhadas, ok? Todo o nosso treinamento está sendo postado lá também. E tem outros treinamentos, eu já vou abrir aqui o Telegram para te mostrar. Conteúdos avançados e aprofundados, que é o que eu quero te mostrar dentro do grupo. Atualizações e acompanhamento constante. Cara, tudo isso é de forma gratuita. A escolha final entre o ruído e o sinal está contigo. Se você quer continuar operando no impulso, fazendo o preço médio errado e tentando adivinhar topo, pode parar por aqui. Este conteúdo, esse método,
Não é para curioso. Ah, mas se você quer parar de sofrer no mercado e aprender a operar no momento exato da probabilidade e encontrar o ponto certo junto comigo, então começa agora a aula 1 do minicurso Ponto Certo. O link está aqui na descrição. Lá dentro a gente vai aprofundar bastante conteúdo no grupo do Telegram, certo? Então eu vou te mostrar agora o grupo do Telegram. Deixa eu pegar aqui e abrir ele. E aqui é a primeira aula, tá? Essa primeira aula aqui a gente já vai ver quem foi Charles Dow, né? Jornalista, cofundador de Wall Street Journal, ok? Ele criou um jornal e o mais legal é que existe um índice aí que talvez até você use ele como um parâmetro, que é o Dow Jones Industrial Average, ok? Então, cara, olha só que legal, ó. Ó, na verdade ele era usado até 2019, não sei se existe ele ainda, tá? Mas nós vamos estar falando sobre isso na aula 1, ok? Agora aqui dentro do grupo do Telegram, Clube dos Manipuladores. O que que tem aqui? Vai ter todo o método, nós vamos estar colocando, aqui tem os materiais didáticos, você clica no link e baixa. Todas as aulas já estão disponíveis para baixar nesse link, ok? Então, aqui tem a corretora parceira que a gente opera, eu te ensino a criar conta, depositar, sacar e tudo mais. Documentação, aqui todos os arquivos para download, indicador, tudo mais. Fundamentos do mercado, eu vou te ensinar toda a parte de o que é um gráfico, o que é o trade e tudo mais, estrutura operacional, tá tudo aqui, beleza? Corretora que eu opero, análise gráfica, ok? Nós já vamos aprofundar já direto para a teoria de Dow, ok? Nós não vamos ensinar o que é um candle e tudo mais, mas se você quer, de fato, você é iniciante, chegou aqui nesse conteúdo e é iniciante, cai para cá dentro do grupo, é só entrar, é de graça, ok? Ó, já tem pessoas entrando ali. Regiões de interesse, ok? Isso aqui é bem legal. Smart Money Composite, que é muito legal para você entender da parte de preço também, preço barato, preço caro, né? Alguns conceitos de institucional, liquidez também é bem legal de você entender. E tudo isso você vai aplicar junto comigo aqui, cara. Ó, é só estudar o conteúdo, dar play na aula, certo? Tem muito conteúdo, volume, gatilho de entrada, gerenciamento financeiro, é um aulão completo aqui, feeling de mercados, um operacional de swing trade. E aqui dentro é o nosso último método, é o que eu estou operando atualmente, juntando tudo isso aqui eu crio, de fato, um trade system, né? Claro que esses conceitos aqui são conteúdos muito bons, importantes para você estudar. E depois vem aqui o ponto certo também, né? Que é um tópico. Você cai para cá, ó, no chat, a gente conversa aqui. Inclusive aqui, ó, eu vou mostrar para você. No dia, deixa eu ver que dia que é aqui. Ó, 9 de março, hoje é dia 10, enquanto que eu gravo esse vídeo, tá? Mas só para te provar aqui uma questão, que aqui no dia 9 de março, cara, eu postei aqui, ó, será que o índice está indicando uma nova estrutura baseada em Dow? Vinha de baixa. Agora está querendo romper esse topinho ali. Aqui, ó, fez esse rompimento. Estava numa tendência de baixa, rompeu, fez um choque aqui, né? Quebrou uma característica. Subiu, voltou. Aqui era uma compra numa pernada 2, tá? Perna 1, 2, na pernada 3, né? Impulsiva. 3, 4 corretivas, 5 ABC. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu aqui. Aqui foi um trade que eu passei para o pessoal. Ó. Vamos ver o que aconteceu. 1, 2, 3, 4, 5. ABC. Se você parar para olhar no dia de hoje, eu não botei, tá? Mas aqui ele fez ABC bem aqui em cima nesse ponto aqui, ó. Ele faz ABC, cai no 183 mil e dá mais uma porrada para cima. Porque daí aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ABC corretiva e pum, perna 1 de novo, ok? Começa a contagem de novo. Tudo isso eu vou te ensinar. E olha só, cara, tem muito conteúdo aqui. Cai para dentro. Vem agora aqui nessa aula, ó. Essa aula eu já vou deixar na tela inicial. Por aqui, a aula já vai estar aparecendo aqui, ó, ok? Clica nela e já vem comigo estudar a parte de Charles Dow, teoria de Dow, né? Desse jornalista financeiro. O cara desenvolveu uma baita visão, né? Vou te mostrar como que ele fez isso. Então, clica aí na aula, já está aparecendo por aqui, ó.